Queridos amigos, a paz do Senhor com todos nós, a podermos ultrapassar as endemias da matéria, esta força, vamos dizer assim, que nos calca, prejudicando as movimentações de nosso espírito, não é? Podemos dizer as diversas manifestações que temos e que compreendemos muitas vezes ao final de um dia, ou de algumas etapas que conseguimos ultrapassar. Nós compreendemos a nossa situação de criaturas terrenas e divinas também. Assim, nada mais natural do que nos propormos a concluir algo, né? E observar essas manifestações que ocorrem diante de nós, mas precisamos observar e penetrar numa análise maior, mais profunda, em tudo aquilo que fazemos, em tudo que distendemos, e que, na verdade, tudo que acontece a nós nos serve de um grande exercício para que nós possamos crescer e lapidar, tirar de nós algumas inverdades, alguns sentimentos mal colocados, não é? Tudo é para o nosso bem. Assim, essas manifestações exacerbadas que nos envolvem, ou até manifestações, atitudes que temos solícitas, elas nos envolvem por vários momentos, não é? Trazendo-nos sobre constantes atuações em relação a nós mesmos. E em todas estas lidas, vamos dizer, na matéria, em nosso íntimo, cada porção se manifesta, porção de nós se manifesta em sentimentos, no nosso grau de moralidade, nos nossos conceitos e virtudes. E tudo isto são os necessários posicionamentos que muitos deles não manuseamos no passado e que hoje precisa ser trabalhado. Então, todas essas esmerilhações são provas, sim, provas e reações, por vezes contundentes, não é? Pedidas por nós, numa grande tentativa de ultrapassar as nossas lacunas e as nossas deficiências. Mas talvez digam vocês a mim, será que só temos manifestações inferiores, talvez ultrajantes somente? Será que não nos resta alguma lisura a expor a nós mesmos e a todos aqueles que partilham deste trânsito milenar conosco? Será que os nossos valores não se irão sobressair nunca? Será que as manifestações serão sempre egoístas? E manifestações confusas? E não iremos, no momento atual, sentir as vibrações amigas e amplas de espíritos mais iluminados a nos fazerem refletir, a nos fazerem compreender, para que possamos atuar de uma maneira mais sólida como filhos de Deus? Tudo isso são arguições, não é? Que vocês podem fazer a vocês e devem fazer. Mas eu diria que as almas, elas não se retratam no momento atual somente por usurpações, por personalismos ou ostensivos atos de alienação. Não é bem assim. A postura natural de espíritos é de paz, é de amor, é de necessidade e equilíbrio. Entretanto, por estarmos habitando uma esfera de trabalho íntimo muito intenso, e por todos ainda sermos almas em burilamentos básicos, é natural, amigos, que os fatores negligenciados por nós, em existências inúmeras, é natural que esses fatores surjam vastamente, demonstrando qualificações pouco esmeradas, não é? Assim, nesta balança de condimentos ainda não equilibrados, o fiel
tenderá a nos ofertar visualizações pouco bonitas, pouco esmeradas, embora existam valores íntimos a serem desbravados a qualquer instante. Sim, nós temos isto, grandes potenciais. Porém, este intenso trabalho de solidificação de valores íntimos a serem externados, esse trabalho precisará de constância, de boa vontade de nossa parte, de, digamos, um não relaxamento em manifestações e também uma real busca a ver o que estamos fazendo para que possamos ser mais amigáveis, mais solícitos e mais compreensivos. Exatamente. Irmãos, em nossa organização mental, iremos fazer, digamos que um verdadeiro contrato de locação, entre aspas, né? E revisarmos os itens necessários para que esse alojamento carnal, que é a estrutura humana, possa cumprir as leis básicas. Há uma conservação do imóvel, não é, que alugamos, que nos forneça as condições básicas a práticas decentes, práticas altruístas, evangélicas, instituindo em nossa mente o quê? Reflexões diárias. Porque estas reflexões é que vão nos dirigir em prol de uma conservação e remodelagem desta casa, entre aspas, deste corpo que alugamos, que será permanente e que nos ostentará diante do Criador. Por que eu digo permanente? Porque nós estamos trabalhando também o nosso corpo espiritual, não só o físico, principalmente o espiritual. Então, assim, estas mensurações todas que devemos fazer, constantes, serão as etapas que chegarão a nós quando existir um descortino espiritual em nós mais largamente. Aí, então, sentiremos o quanto é importante uma frequente conclusão e ponderação em todas as nossas manifestações diárias. É sempre que digo a vocês fazer isto ao final de cada dia. Portanto, eu diria que humanamente nos deixamos levar pelos momentâneas chamativas, não é? E dentro dos estímulos dessa matéria, como também das ânsias do espírito que temos. E aí nós nos deixamos refletir aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes esses reflexos serão acolhidos de maneira positiva. Entretanto, o que vemos na grande maioria das almas espalhadas pela esfera são reflexos exorbitantes, ostensivamente onerados em valores ínfimos, em necessidade de muito trabalho e burilamento. Assim, encontramos, irmãos, em plenas disposições a manifestações caridosas, iluminadas e amigas, como também vemos almas em múltiplas distorções. Entretanto, nós estamos também concluindo um contrato, entre aspas, anual, de locação mental e temporal, não é? Aqui nos deixamos envolver em nossa casa mental por elementos ainda promíscuos e que nos cumularam de vícios, de nocividades, sem que tivéssemos condições naquela época de maiores avaliações. Assim como também alguns inquilinos que habitaram espaços mentais em condições mais férteis, podendo concluir o seu mandato anual de ser divino numa conservação impecável deste móvel, digamos, que nos abriga e nos ajuda a crescer, que é o corpo físico e o corpo mental. Então, nós vamos optar. E as manifestações
serão um dos fatores a serem buscados, manifestações amigáveis, pacíficas, para que, mesmo em nos sabendo ainda incluídos como inquilinos, que estamos sob observações, e diante de leis maiores de conservação, que precisamos respeitar, concluir que nos sintamos aptos a exercer mais um mandato de vida anual, para que nos consolidemos como perfeitos transeuntes nessa escalada universal. Então, nós precisamos nos observar realmente nas atitudes e perceber se estamos sendo solícitos inquilinos a respeitar as leis e mandamentos maiores que coordenam esta nossa etapa encarnatória. Exatamente. Portanto, irmãos, não abusemos do favorecimento permitido pelo Criador no uso de um físico e no exercício de nossa mente. Não nos tentemos esquecer de que nossa principal função na esfera é de aprendizado, é de busca a um crescimento maior. Saudemos a nós mesmos a cada ano, participando de uma renovação desse nosso contrato de oportunidades, que deverá nos ceder as oportunidades diárias e anuais, desde que nos comprometamos a conservar o imóvel que nos acolhe, o nosso corpo físico e mental, e soubermos conviver, aprender a conviver com os outros tantos inquilinos dos diversos corpos que nos contataram e nos contatam de forma amiga e respeitosa, solícita e irmã.